Olá pessoas que estão acompanhando esse episódio do Capivariando aqui no canal do Plano 9. E nesse episódio eu vou falar sobre as referências da trilogia do Poderoso Chefão que estão presentes nos dois jogos da franquia do The Last of Us. E eu notei muitas semelhanças dos filmes presentes nos jogos. E eu vou começar falando do final do primeiro jogo e o final do primeiro filme. Mas vamos relembrar como que cada uma dessas obras termina. O primeiro filme do Poderoso Chefão termina com a Kai, a esposa do Michael Corleone, questionando se ele cometeu ou não um determinado crime que estão acusando ele. Ele reluta, ele demora um pouco para falar, mas ele mente e fala para ela que ele não fez nada daquilo que ele está sendo acusado. E passado algum tempo, a Kai percebe que ele mentiu sem dizer nada, apenas com um olhar entristecido, cheio de lágrimas. Em The Last of Us, temos um cenário mais ou menos parecido. Em The Last of Us, a gente tem a Ellie questionando o Joel sobre terem outras pessoas ou não imunes a esse vírus, né, que causa todo esse apocalipse zumbi do The Last of Us. O Joel também, ele reluta um pouco e ele mente para Ellie, dizendo que não tem cura, que a Ellie não era a única pessoa imune, né, a esse fungos, o Cordyceps, né, que dizimou a vida na Terra em The Last of Us. E a Ellie, né, engole seco, também entristecida, com os olhos cheios de lágrimas. Ela acredita no Joel, mas fica aquela sensação que ela não aceitou muito bem aquela história. Então nós temos o Poderoso Chefão se encerrando com uma mentira dita pelo protagonista, e a gente tem The Last of Us, onde também temos o protagonista dizendo uma mentira no final do jogo. A gente tem um close tanto no rosto da Kai no filme, quanto no rosto da Ellie no jogo. E as duas, né, com os olhos lacrimejados, um super close do rosto delas. E as referências, elas não ficam apenas restritas ao final do primeiro jogo e ao final do primeiro filme. Pegando aqui agora o Poderoso Chefão Parte 2 e o The Last of Us Parte 2, a referência que eu peguei aqui é que as duas histórias, elas são contadas com um estilo narrativo semelhante, porque são histórias que mesclam acontecimentos do tempo presente no jogo ou no filme, e também flashbacks, né, acontecimentos do passado no The Last of Us Parte 12 e no Poderoso Chefão Parte 2. Detalhando aqui, em O Poderoso Chefão Parte 2, a gente tem a história segue da onde o primeiro termina, e temos também flashbacks, né, momentos do passado, que contam o início da vida criminosa, né, do Don Corleone, antes de fato ele virar o Don Corleone, que é o personagem representado pelo Robert De Niro. E em The Last of Us Parte 2, a continuidade dos acontecimentos do primeiro The Last of Us, e temos alguns flashbacks que complementam o porquê aquela história chegou naquele ponto. Não é uma coisa que contar o passado do Joel nem nada do tipo, mas são flashbacks, são acontecimentos do passado. E no quesito do The Last of Us, a gente tem flashbacks que envolvem a personagem da Ellie, e também temos flashbacks que envolvem a personagem da Abby. E a questão de misturar acontecimentos do tempo presente na obra com acontecimentos do tempo passado, o The Last of Us já tinha utilizado isso na DLC Left Behind, que é do primeiro jogo da franquia. E ainda em O Poderoso Chefão Parte 2, a The Last of Us Parte 2, eu vejo muitas semelhanças no desenvolvimento de personagem do Michael Corleone com os personagens da Ellie e também do Tommy, o irmão do Joe, né, do The Last of Us. O Michael em O Poderoso Chefão Parte 2, ele é muito ganancioso, muito vingativo, ele não tem um peso ele não tem noção do peso que as suas ações podem vir a ter, e por conta desse comportamento cada vez mais agressivo, ele vai se afastando de seus entes queridos. Ele se afasta da sua esposa, ele acaba sendo traído pelo próprio irmão, e tudo por conta do comportamento que o Michael tem. Em The Last of Us Parte 2, a Ellie, né, nessa busca pela vingança, pelo assassinato do Joel, ela também vai se afastando dos seus amigos,
indiretamente essa vingança dela acarreta na morte de algum dos seus amigos. Ela perde ali também, né? Por não se deixar, por não deixar esse assunto de lado, persistir anos depois com ele, aí ele acaba perdendo a sua família, né? A família Adina, e o filho da Dina resolve se afastar da Ellie por conta desse comportamento vingativo. E a questão do Tommy é bem semelhante. O Tommy também, né? Obviamente ele perde amigos no meio dessa busca ensandecida de vingança dele. A esposa do Tommy também larga dele, não quer mais saber dele por conta dessa obsessão em busca dessa vingança. Então são semelhanças que eu vejo no comportamento do Michael em O Poderoso Chefão Parte 2 com a Ellie e com o Tommy em The Last of Us Parte 2. E se o final do Poderoso Chefão Parte 1 é semelhante ao The Last of Us Parte 1, os finais de The Last of Us Parte 2 e O Poderoso Chefão Parte 2 também têm ali as suas semelhanças. E eu já puxo aqui também o final de O Poderoso Chefão Parte 3, porque estruturalmente ele é bem parecido com o final de Poderoso Chefão Parte 2. Vamos relembrar aqui, né, como que esses filmes acabam antes de eu prosseguir aqui. Em O Poderoso Chefão Parte 2, a gente tem o Michael numa casa, numa sala, sozinho, e ele tem uma memória de um jantar em família, um momento ali descontraído, das pessoas conversando, um momento alegre até para ele. Enquanto que no tempo presente ali, né, o Michael tá triste e solitário. E o final de Poderoso Chefão Parte 3, após todos os acontecimentos trágicos, né, no último capítulo da trilogia do filme, a gente tem novamente o Michael sozinho e ele tem memórias, né? Ele tem lembranças, e são lembranças ali que envolvem música e dança. Ele dançando com as suas esposas e a dança dele com a filha. Mais uma vez ali, né? Memórias de momentos felizes que o Michael teve. E como que o The Last of Us Parte 2 termina? A Ellie também numa casa, sozinha, longe de tudo e de todos. E ela também tem memórias. Ela tem, né, uma memória com o Joel. Foi a última conversa que ela teve com o Joel, um momento ali de reconciliação. E de certa forma, né, talvez uma última lembrança feliz da Ellie com o Joel, porque ela ficou muito tempo afastada dele, né? Que é aquela cena do Joel tomando café, e a Ellie tem essa lembrança enquanto ela tenta tocar violão, que foi uma coisa que o Joel ensinou pra ela. A gente tem os protagonistas, ou protagonista de O Poderoso Chefão sozinho, tendo lembranças, tanto no Poderoso Chefão Parte 2 quanto na Parte 3. Em The Last of Us Parte 2, a gente tem a Ellie, a protagonista, sozinha, tendo, né, suas lembranças no final do segundo capítulo do jogo. A trilogia do Poderoso Chefão é um filme que é muito marcado, né, por ser uma obra-prima que tem uma história, uma trama toda focada na máfia. O The Last of Us é uma franquia super bem sucedida que tem uma trama ali focada num apocalipse zumbi. Tanto os filmes quanto os jogos, o principal ponto das histórias, elas são dramas familiares. A máfia e o apocalipse zumbi são questões que ficam ali, é um segundo tópico, são tramas secundárias em em toda a história. Porque a trama toda de O Poderoso Chefão é o filho assumindo o lugar do pai nas tramóias criminosas de O Poderoso Chefão. Em The Last of Us é o Joel lidando com o luto e, né, meio que não ocupando, mas, né, revivendo uma questão de paternidade ali com a Ellie. A Ellie também, no final de tudo isso, né, ela perde a família que ela veio a construir ali em The Last of Us Parte 2. Então são questões, são dramas familiares tudo isso. E acho que o principal ponto sobre que são histórias baseadas em dramas familiares é a questão que envolve o luto de um pai que perdeu uma filha. E aqui tem uma questão que é assim, enquanto que em The Last of Us a história se abre com a morte da Sarah, a filha do Joel, e o jogo todo é desenvolvido a partir daí, né, após essa sequência que ocasiona a morte da Sarah. Então, né, o Poderoso Chefão, ele se encerra com a questão do luto do Michael com
com a morte da sua filha, a Mary. É a mesma questão. O luto de um pai que perdeu uma filha, só que os jogos eles se iniciam com essa trama, enquanto que o Poderoso Chefão se encerra com esse mesmo plot, com essa mesma trama, o luto da perda de um filho. Não dá pra falar muito sobre o último capítulo, até porque não existe um terceiro capítulo dos jogos. E aqui fica, né, um tópico em aberto. Levaram-se 16 anos para que a terceira parte da trilogia do Poderoso Chefão saísse, um tempo muito longo, considerando assim continuações de filmes. E vai que o The Last of Us Parte 3, se um dia ele surgir, leve-se bastante tempo para que esse jogo seja desenvolvido, porque até então não existe nenhuma notícia da confirmação de uma terceira parte dos jogos. A única coisa que tem aí confirmado é uma série produzida pela HBO, né, envolvendo ali as histórias que acontecem no primeiro jogo no primeiro jogo do The Last of Us. Vai que o terceiro The Last of Us tem uma história assim que envolve o passado da Ellie batendo a sua porta e que isso se encerre ali com a trágica morte, né, do Cabeça de Batata, que é o filho da Dina, e a Ellie morrendo ali sozinha, já velhinha, relembrando todas essas histórias, essas perdas que ela teve ao longo da sua vida. Mas isso aqui é puro achismo, né? Porque, como eu já falei, não existe nenhum terceiro jogo confirmado o seu desenvolvimento, muito menos um fiapo de história do que pode ser um The Last of Us Parte 3. E eu encerro esse vídeo por aqui, aquele papo padrão, né, no YouTube. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Então é isso e até o próximo vídeo.